Meu amigo, meu irmão, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde. Você ainda confunde cristianismo com jesuísmo? Muita gente, sim. E eu vou dizer a você, milhões de pessoas nesse país. Cristianismo é uma coisa séria, eterna, que vem de Deus. É a inteireza de Deus, de Jesus, dos profetas, dos apóstolos, é a inteireza das Escrituras Sagradas, é a inteireza e a verdade da obra redentora de Deus em Jesus Cristo. Mas existe também o jesuísmo, que parece cristianismo, mas não é. O jesuísmo se caracteriza por citar Jesus, usar Jesus como artifício ou como artefato, digamos assim, e parecer cristão e tentar dar uma legitimidade a coisas que têm uma grande base herética e até mesmo blasfema. Quando se fala em Jesus, o Jesus amoroso, caridoso e também perdoador, todo mundo concorda, mas muitas coisas Jesus disse e as pessoas não gostam. Como é que se pode dividir Jesus entre o Jesus palatável e o Jesus que não é palatável? Jesus disse, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17: Não pensem vocês que eu tenha vindo revogar a lei e os profetas. Pelo contrário, eu vim cumprir. Eu vim cumprir a lei e cumprir as profecias. As pessoas creem nos profetas e elas não escarnecem da lei, mas Jesus disse, e dando crédito aos profetas, aos quais homens de Deus, muitos chamam de homens ignorantes, antigos, desatualizados e maltrapilhos mal assessorados. Mas Jesus também disse no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, quando ele aparece aos seus discípulos e diz: São estas as palavras que eu vos disse quando estava ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo aquilo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha aí de novo a lei, olha aí de novo os profetas, porque muita gente escarnece da lei e muita gente escarnece dos profetas, mas Jesus disse que eles não são o que muita gente diz. Ele mesmo diz que veio cumprir a lei e as profecias. No conceito jesuísta, do chamado jesuísmo, que parece que o indivíduo está cheio de amor, ele diz: não, Jesus não veio julgar, Jesus não é juiz, Jesus é amor e misericórdia. Mas isso é uma coisa, mais uma vez, que podemos chamar de artifício ou artefato. É uma inverdade, é uma corrupção daquilo que Jesus disse. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, Jesus disse: E meu Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Qual Filho? Jesus. Então Jesus é juiz de vivos e juiz de mortos. E o apóstolo Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42, ele diz: E Jesus nos mandou, não aos outros, não a todo mundo, mas a nós que comemos e bebemos com ele, que Deus o constituiu juiz de vivos e juiz de mortos. Mas o jesuísmo que anda por aí
diz que Jesus não julga, que Jesus não separa, e no final todo mundo vai ser salvo, porque Deus é amor. Nós sabemos que a base de toda a fé cristã é a morte redentora de Jesus. Morte essa que não foi promovida pelos judeus, nem pelos soldados romanos, mas foi uma morte voluntária. O próprio Jesus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, e o Filho do Homem, quer dizer, Jesus, e o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate de muita gente. Não de todos, mas de muita gente. E ele também diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18, eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida para depois a reassumir, morte e ressurreição. E ainda diz, ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Eu espontaneamente a dou. Ele fala com autoridade de um ser divinal. Vamos ficar apenas nisso. Tem muita gente praticando o cristianismo, ainda bem. Mas tem muita gente que está pregando um verdadeiro jesuísmo. Um Jesus que não é juiz, um Jesus que não deu crédito aos salmos, à lei e aos profetas, um Jesus que salva todo mundo, um Jesus que não julga, um Jesus que foi morto pelos outros, mas não entregou-se em holocausto perfeito e perpétuo para a redenção de muita gente. O que nós sabemos que é a morte voluntária, a morte em amor, por vontade de Jesus, planejada por Ele mesmo antes da fundação do mundo. Cuidado, vamos ver se nós estamos, quando você pregar, quando você ouvir uma pregação, se você está ouvindo alguma coisa sobre cristianismo ou o falacioso jesuísmo, que é um artefato, um artifício para introduzir as heresias e as blasfêmias, tentando fazer Jesus cúmplice dessas coisas. Fique atento, porque não é sempre que se fala em Deus, não é sempre que se fala em Jesus que se diz a verdade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, o pleno Jesus, o soberano e o mestre. Ok? Deus abençoe você.